Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes, seja muito bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós estudaremos sobre dignidade da pessoa. Imagine que você venha a ser cobrado numa redação sobre esse conteúdo, disserte a respeito da dignidade. Como você desenvolveria esse conteúdo? Bem, eu trouxe aqui a visão da dignidade humana com base em alguns autores, como Ingo Sarlé, como Habermas, como Kant. Trabalharei também com esse conteúdo à luz da Constituição da República. Então, vem comigo. Primeiro ponto. Trata-se de um conceito vago, impreciso, cuja relevância em termos de abstração conceitual começa a ser valorizada após a Segunda Grande Guerra Mundial, exatamente a partir dos horrores que aconteceram nesse contexto histórico. Essa discussão em nível acadêmico, portanto, é bastante recente e é um núcleo muito importante de estudo lá no direito constitucional. Segundo Ingo Sarlé, bem, gente, eu já escutei pessoas falando Ingo Sarlet. Como acredito que esse sobrenome tem origem francesa, então em francês seria Sarlet. Eu não conheço o autor, não sei como ele gostaria de ser chamado, e aqui eu vou falar como eu leria em língua francesa, tá certo? Peço desculpas se eu estiver cometendo alguma gafe em relação ao modo de pronunciar o sobrenome desse autor. Eu só advirto a você que esse autor é um autor brasileiro, bastante estudado nos programas de mestrado, doutorado em direito, tá certo? Então, é muito importante que você compreenda o raciocínio por ele desenvolvido em relação a esse conteúdo. É mostrar repertório cultural se você compreender adequadamente o autor. Bem, para Ingo Sarlé, a dignidade é compreendida como qualidade inerente a todos, e todos são todos. Ninguém é mais digno ou menos digno. É uma qualidade inerente a todos. Bem, ele compreende esse assunto muito à luz dos julgados dos diversos tribunais. É por isso que ele vai dizer que não é possível uma conceituação rígida. E é muito importante, sim, levar em consideração as decisões judiciais. Como é que os tribunais têm decidido a esse respeito? E eu li muitos textos dele focados na área da saúde. Ele também tem textos focados em relação ao problema ambiental. E tudo isso perpassa, né, pelo conceito de dignidade da pessoa. Aí, continuando. Só se pode falar em dignidade, portanto, em direitos e deveres, em um contexto marcado pela intersubjetividade. Aqui é uma dimensão kantiana. Para Kant, todos nós carregamos no peito a semente da dignidade que a todos humaniza. Então, gente, o que a gente pode compreender a partir do raciocínio kantiano? A ideia de compartição de liberdades. Por que isso é importante? Porque o fundamento da justiça para, na verdade, o fundamento do direito para Kant é a liberdade. Os vários autores fundamentam o direito por várias perspectivas. Eu, Ana Paula, sou kantiana, porque eu compreendo que o fundamento do direito é a liberdade. Tá certo? E o meu raciocínio é um raciocínio kantiano, repetindo para Kant, o fundamento do direito é a liberdade, tá certo? Então, é de Kant o pensar que há a chamada liberdade, autonomia e a liberdade de participar. Eu tenho a liberdade enquanto ser autônomo, e se eu tenho autonomia, eu tenho o direito de participar das decisões políticas de dada sociedade, tá certo? Então, é essa a pegada do item 3 dessas minhas notas para nós dialogarmos hoje. Então, só se pode falar em dignidade, portanto, em direitos e deveres, num contexto marcado pela intersubjetividade. O meu direito termina onde o seu começa, o direito seu termina onde o do próximo começa.
é a ideia kantiana de compartição de liberdades. O que, de certa forma, se aproxima um pouco do pensamento de Habermas, né? Que ele compreende, a ideia de Habermas, em termos de dignidade, é de intangibilidade, na perspectiva de que certos valores são inegociáveis. E se eu estou a falar de dignidade, eu estou a falar de respeito nas relações interpessoais. Bem, a dignidade, voltando para um raciocínio kantiano, a dignidade possui também sentido histórico-cultural, além de uma dimensão dúplice. Autonomia, é a ideia de liberdade e autonomia, e a necessidade de sua proteção. Aqui, a necessidade de proteção eu fundamentaria até em Habermas. Ora, se a dignidade resulta de relações interpessoais, se certos valores são inegociáveis, se eles precisam ser respeitados, há que se protegê-los. E à luz da Constituição de 1988, vamos lá. Representa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 1º, inciso 3. E se a gente analisar a literalidade da Constituição, a dignidade não é um direito, mas um princípio, não é verdade? E é um princípio que vai fundamentar vários direitos constitucionais, entre os vários direitos, aqueles que estão lá no artigo 5º. Por isso que eu escrevi esse item 7, para nós dialogarmos. Todos os direitos fundamentais remontam à ideia de dignidade, embora com diferentes intensidades. Nós temos intensidades de direitos lá no artigo 5º, temos intensidades de direitos lá nos artigos 6º e 7º, mas todos eles guardam embriogenia no princípio da dignidade da pessoa. Como eu já adiantei, a dignidade fundamenta outros direitos, ela tem uma dupla face, que é uma face negativa e positiva, aqui já é um raciocínio do Ingo Sarlet, tá certo? Dupla face da dignidade, face negativa, direitos de defesa. A dignidade fundamenta os direitos de defesa. Estado, afaste-se de mim, a ideia de non facere. Numa perspectiva de vazar, que seriam os direitos de primeira geração, ou dimensão, como você prefira. Estado, se afaste de mim, são os direitos de defesa. E a dupla face da dignidade, na perspectiva do Ingo Sarlet, também tem uma dimensão positiva, e ele explica muito bem isso aí. Eu considero o Ingo Sarlet o melhor autor para nós compreendermos a ideia de mínimo existencial, que é o mínimo que qualquer ser humano precisa para viver condignamente. O mínimo existencial é o mínimo para qualquer ser humano viver, não apenas dignamente, mas como o ser humano é social, eu gosto muito da expressão dele quando ele fala viver condignamente. Teoricamente, a dignidade não está sujeita a qualquer tipo de restrição ou denúncia ou renúncia. Isso a gente sabe desde Habermas, na verdade, a questão da intangibilidade, o que remete à discussão sobre seu caráter absoluto, indúbio pro dignitate, indúbio a favor da dignidade. Isso é muito importante de se ver nas construções das decisões judiciais. É por isso que o Ingo Sarlet é muito importante, é um autor, realmente, é um autor brasileiro de bastante robustez em termos acadêmica, de visão acadêmica. Por quê? Porque ele trabalha muito com as decisões judiciais. Então, é importante, quando a gente for fazer pesquisas nas decisões judiciais, será que os tribunais, de fato, estão decidindo indúbio pro dignitate? Gostaria de ler seu comentário. Bem, e em caso de colisão? Em caso de colisão de direitos, a ideia de dignidade é constantemente invocada
e ela opera como limite dos limites dos direitos fundamentais, guardando relação com a noção de conteúdo essencial. O mínimo existencial, como eu já adiantei na visão de Ingo Sarlé, que é uma visão bastante ponderada a esse respeito, explica que é o mínimo que a pessoa precisa para viver condignamente. Então, aqui a gente já se aproxima da ideia de um núcleo essencial dos direitos. Não tem como reduzir os direitos além do seu núcleo essencial. Cada direito tem um núcleo essencial. E se você reduzir além desse núcleo, o direito perde substância, deixa de ser direito. Aí por isso que ele fala, né, o Ingo Sarlé, que em caso de colisão, a ideia de dignidade humana é constantemente invocada, porque ela opera como limite dos limites dos direitos fundamentais, guardando relação com a noção de conteúdo essencial, de núcleo essencial. Bem, ainda na perspectiva do Ingo Sarlé, a dignidade como critério para interpretação do ordenamento jurídico envolve tanto a identificação de um conteúdo de dignidade em outros direitos, quanto a interpretação conforme a dignidade, in dubio pro dignitate, o que implica a restrição de direitos. E exemplo, vamos logo dar um exemplo aqui. A Paula, in dubio pro dignitate, dá um exemplo de como os tribunais decidem nesse sentido. Prisão domiciliar da pessoa idosa. Nosso ordenamento, tanto a lei penal como a lei processual penal, a depender da situação, há o benefício da prisão domiciliar da pessoa idosa. Isso aqui é uma aplicação concreta do respeito ao núcleo essencial dos direitos, da interpretação conforme a dignidade e do in dubio pro dignitate. Bem, e resumindo, né, o princípio tem sido utilizado pelos tribunais superiores para fundamentar decisões, inclusive a prisão domiciliar e se tratando de pessoa idosa. É isso aí, gente. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.